Uma gota do teu sangue é mais do que preciso para o teu amor lavar meus pecados. Um pouquinho da tua graça é mais do que preciso para o teu amor apagar meus fracassos. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós nessa manhã. Mateus, no capítulo 15, versículo 21, a mulher cirofenícia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filhinha ficou sã. Gente, os cananeus eram um povo, eles não se davam com os israelitas, os judeus. Questão de cultura, questão de religião, era um povo promíscuo, altamente pagão. Eles não se davam de forma alguma. E naqueles dias Jesus havia atravessado, ele passava para o lado de Tiro e Sidom. E a fama, a grande fama de Jesus, a popularidade, o dito dos feitos, das curas que Jesus operava, já tinha chegado assim em todas as redondezas de Israel, gente. E ouvia-se dizer que o filho de Davi, o Messias esperado, estava por ali. E aquela mulher estava em casa com uma filhinha possessa de demônios. E não havia quem que pudesse repreender aquele demônio. Quem que tinha autoridade naquela época para fazer isso? Ainda mais os cananeus. Mas ela, sabendo da fama de Jesus, e ela cria que Jesus era o filho de Davi, porque ela mesma o chama assim. E ela começa a clamar por ele, para que ele repreendesse ou fizesse alguma coisa por ela. Mas Jesus dá para ela uma resposta muito estranha. Olha só: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, disse: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas da mesa, que caem da mesa. Gente, só para a gente entender, porque isso dava nó na minha cabeça. Os filhos de Israel, Jesus havia vindo para os filhos de Israel com quem Deus havia feito uma aliança. A aliança de Deus na terra era com os israelitas. Lembra de Abraão, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa, faz uma aliança com Abraão? Aquele povo era descendência de Abraão, os filhos de Abraão. Então os cananeus, aquele povo pagão ali na redondeza, Deus não tinha compromisso nenhum com eles. Muito pelo contrário, os cananeus eram chamados como raça de cães, por causa da forma com que eles viviam, as abominações que eles praticavam, eles até sacrificavam seus próprios filhos. Então eles eram conhecidos como raça de cães. Por isso Jesus fala isso com ela. E Jesus era o quê? O pão da vida. Um dos nomes de Cristo é pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Por isso ele fala: não é lícito eu pegar o pão dos filhinhos, ou seja, o pão dos israelitas, do povo de Deus, e lançá-lo aos cachorrinhos, a raça de cães, aquele povo idólatra. Só que aquela mulher, com humildade, ela fala: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso que ela falou, gente, representou, demonstrou a fé que havia no coração dela. Ela sabia que ainda não era tempo, mas ela atravessou um portal diante de Jesus. Os gentios iam ser alcançados pelo Evangelho após a ascensão de Cristo aos céus.
Jesus disse aos discípulos quando ele estava subindo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo que crer e for batizado será salvo. Então o plano de salvação se estenderia à humanidade após a subida de Cristo, mas aquela mulher tinha uma urgência tão grande dentro da casa dela que ela não poderia esperar Jesus cumprir a sua missão, Jesus subir ao céu, os discípulos esperarem 40 dias pelo Pentecostes e sabe-se lá quando o evangelho chegaria até eles. Não, ela precisava para agora. Senhor, eu tenho urgência, eu preciso que o Senhor faça algo por mim agora, pela minha filha, pela minha família, eu preciso, é urgente. Jesus fica apaixonado com a fé daquela mulher e ele vira para ela e fala: mulher, grande é a tua fé, faça contigo como tu queres. E a filhinha dela ficou sã, gente. Jesus não ia apresentar o evangelho para aquele povo naquele tempo, mas a urgência dela fez com que ela rompesse portal de tempo. Ela entrou no futuro e tomou para ela aquilo que Jesus podia oferecer naquele dia. E essa palavra hoje vem para nós porque é semelhante ao que acontece nos nossos dias. Nós estamos vivendo épocas que os profetas disseram que chegaríamos. Nós estamos próximos, muito próximos dos dias do fim, irmãos. E a quantidade de pessoas que não conseguem perceber o que está acontecendo à nossa volta, por meio do cenário político, por meio da natureza, por meio dos costumes, das inversões de valores, é terrível, é assustador. Eu não estou assustada com as coisas que estão acontecendo, eu estou assustada com as pessoas não perceberem. Jesus, uma certa vez, os fariseus estavam rodeando Jesus e eles falaram: mestre, dá-nos um sinal de quem tu és, dá-nos um sinal para crermos de que o Senhor é o Cristo. Jesus vira e fala assim: raça de hipócritas, vocês conseguem discernir o tempo, a estação, se vai chover, se vai ser calor, mas vocês não conseguem discernir a época em que vocês estão? Raça de hipócritas, não vos darei um sinal, senão o de Jonas, que esteve por 3 dias no ventre do peixe, assim como também o Cristo haveria de permanecer, de ficar 3 dias na cruz. Ou seja, eles conheciam a lei, mas não estavam conseguindo discernir de que aquele tempo era a época da visitação do Filho de Deus na terra, e eles não estavam tomando posse daquela promessa. Não criam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado para a salvação e redenção deles. E é assim nos nossos dias. Jesus disse que seria como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma: violência, imoralidade sexual, valores invertidos, e as pessoas não percebem. Os sinais estão quase que empurrando nossas portas para dentro, mas as pessoas não conseguem enxergar que é o dia da visitação do Senhor. Jesus está voltando e as pessoas não se apercebem, querem continuar correndo atrás do vento. Jesus diz para os seus filhos: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele. É urgente, pessoal, é urgente, tudo está gritando. Os sinais estão se completando, nós estamos em Lucas 21, o princípio das dores, e haverá sinais no céu, haverá sinais na terra, os poderes da terra serão abalados, nação se levantará contra nação. Sim, isso já acontece há muito tempo, mas cada dia as contrações de parto estão com um tempo menores, como a mulher que está para dar à luz. Aconteciam fatos de 5 em 5 anos, terremotos levavam anos para acontecer, 10, 5, mas os fatos estão acontecendo com um curto espaço de tempo, como quando a mulher chega a hora de dar à luz, e a luz é o Filho de Deus vindo para arrebatar a sua igreja, são as tribulações vindo sobre a terra, e ai daquele que estiver aqui. Paremos de correr atrás do vento, porque os sinais já se cumpriram, não vão se cumprir, eles já se cumpriram. O que falta agora, gente, é pouca coisa. Para mim, o que falta é o anticristo se aparecer e governar a terra. Mas Jesus está nos dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. É interesse meu resgatar os meus filhos e fazê-los subir comigo. Mas se eles não quiserem, eu nada posso fazer. Esse é um tempo de urgência como daquela mulher.
Rompa com as suas barreiras, rompa com as suas limitações, com a sua incredulidade e corramos para a nossa salvação, que está somente em Cristo Jesus. Olhai para mim e sereis salvos, diz a palavra do Senhor. O Senhor tem pressa, entra na arca e foge para que vocês sejam todos salvos.